Você já percebeu que ninguém te avisa que ser bonzinho demais é um risco? Que quanto mais você tenta agradar, mais fácil é ser descartado ou ridor. Quem vive tentando ser justo, compreensivo e gentil, o tempo todo quase nunca é respeitado. O que ninguém te contou é que o mundo não funciona como os livros de moral ensinam. Ele funciona baseado em percepção, vantagem e controle. E quem não entende isso, vira brinquedo na mão de quem entendeu. Um homem entra numa sala e se curva demais, fala baixo, sorri tentando conquistar espaço. Ele acredita que está sendo educado, generoso, acessível. Mas do outro lado, só existe frieza. Eles o observam como um fraco, como um cão que abana o rabo esperando carinho. Ele não entende, mas naquele exato instante ele foi colocado numa prateleira invisível, e dali não sai mais. O erro dele, acreditar que boa intenção é suficiente para sobreviver num ambiente competitivo. Maquiavel não defende a maldade. Ele escancara que ingenuidade custa caro, que viver guiado apenas pela virtude é nobre, mas perigoso. Porque o jogo não premia os mais puros, premia os mais conscientes, aqueles que enxergam além da superfície, os que aprenderam a diferença entre ser respeitado e ser usado. E aqui vai a verdade que ninguém quer aceitar. O mundo respeita quem impõe limites, quem é capaz de dizer não, quem sabe quando recuar e quando atacar, quem domina o próprio silêncio e escolhe estrategicamente onde mostrar fraqueza. Quantas vezes você se sentiu mal por dizer sim quando queria dizer não? Quantas vezes engoliu raiva só para manter a paz? E o que ganhou com isso? Aprovação temporária, um alívio vazio. O preço da submissão emocional é o autoabandono. E o autoabandono vira ressentimento, vira angst, vira essa sensação de invisibilidade que te persegue quando você deita a cabeça no travesseiro. Comenta aqui, em que momento da sua vida você percebeu que ser bom não foi suficiente? Curte esse vídeo se isso tá te abrindo os olhos. E se puder, se inscreve no canal, porque o que você vai descobrir aqui, ninguém teve coragem de te contar antes. O jogo é silencioso. Ele acontece nas entrelinhas, nas pequenas concessões, naquele sorriso amarelo que você dá para não parecer grosso, naquela culpa que te consome quando você se coloca em primeiro lugar. Mas Maquiavel te avisaria: quem não impõe o próprio valor será sempre definido pelos olhos dos outros. E os olhos dos outros são cheios de interesses, projeções e julgamentos. Quem vive tentando provar que é bom, acaba implorando por migalhas de respeito. Você não precisa ser cruel, mas precisa ser forte. Precisa entender que empatia não é se sacrificar por todos. É escolher por quem vale a pena lutar. O resto é só ruído, é só jogo de aparência. E quem não sabe jogar, perde, mesmo com o coração limpo. Se você quer sair desse ciclo de frustração, escuta isso. Não existe liberdade sem estratégia. E não existe estratégia sem autoconhecimento. Ou você aprende a ser respeitado, ou continuará sendo esquecido por aqueles que você mais tentou agradar. Você lembra daquela vez em que foi leal, transparente, talvez até submisso, e mesmo assim foi traído? Pois é, o erro não foi confiar. O erro foi imaginar que o mundo te devolveria o que você entrega, que só porque você é bom, justo e paciente, as pessoas seriam também. Mas Maquiavel diria: a maioria das pessoas só respeita o que teme perder. E ninguém teme perder aquilo que é facilmente acessível, previsível, moldável. Se você vive se explicando, pedindo desculpas por existir, tentando se encaixar, você já perdeu antes mesmo de começar o jogo. O mundo não pune os maus, ele pune os tolos, os que confundem bondade com submissão, os que acreditam que o outro vai te enxergar melhor só porque você está sempre se sacrificando. Nada assusta mais o sistema do que alguém que se valoriza de forma silenciosa, alguém que não está à venda, alguém que não se desespera por ser aceito, porque essas pessoas são raras, e tudo que é raro ou é temido ou é respeitado. Talvez você tenha sido aquele que ajudou todo mundo, mas ficou sozinho quando mais precisou. Talvez você tenha oferecido lealdade só para receber indiferença. Talvez você tenha dado tudo de si, esperando pelo menos um pouco de reconhecimento. E o que veio? Silêncio, distância, frieza. Não foi azar, foi padrão. Homme padrão Q. Só muda quando você muda sua postura interna. Maquiavel nunca disse para você virar um monstro. Ele disse para você deixar de ser ingênuo. Disse para observar os movimentos, entender os jogos
e parar de agir como se o mundo fosse justo, porque ele não é, e continuar esperando justiça de quem vive em guerra interna. É o mesmo que pedir água a quem só carrega veneno. Escuta o que eu vou te dizer agora. Se você continua tentando salvar todo mundo, tentando carregar tudo nas costas, tentando provar o tempo inteiro que é alguém digno de amor, você está sendo sugado. Você está servindo de escada para os outros subirem. E eles nem percebem, porque você ensinou que sua dor não importa, que sua presença está garantida, que você aguenta mais do que devia. E ninguém respeita o que não tem consequência. Quando foi a última vez que você disse não sem culpa? Quando foi a última vez que você escolheu você mesmo sem se justificar? Quando foi a última vez que você sumiu, se afastou, se protegeu, porque estava cansado de ser usado emocionalmente? Se essas perguntas te incomodam, é porque a resposta ainda dói. Mas a dor também ensina. A dor mostra onde você ainda não se escolheu de verdade. E aqui vai uma frase inspirada na mente afiada de Maquiavel. Quem deseja ser amado acima de tudo, termina sendo manipulado por qualquer um. O amor cego, a entrega cega, a bondade sem critério, são portas abertas para o abuso emocional disfarçado de convivência. Não aceite menos do que respeito. E lembre-se, quem não se impõe, ou quem não estabelece limites, é ultrapassado. E quem vive para ser bonzinho, morre sufocado no próprio silêncio. Você já reparou como os outros percebem quando você sente medo de perder? Eles notam quando sua voz treme só de pensar em decepcionar. Eles percebem quando você se molda, se retrai, se diminui para não parecer agressivo demais. Mas aqui está a verdade brutal. Quem vive tentando parecer inofensivo se torna irrelevante. Irrelevância, no mundo real, não é conquistada com intenção pura. É conquistada com presença, com posicionamento, com a coragem de dizer o que ninguém quer ouvir. É por isso que a maioria das pessoas que tenta ser sempre amada acaba sendo sempre ignorada. Porque o medo de perder cria uma energia de escassez, uma aura de desespero sutil. E ninguém respeita quem parece estar sempre implorando para ficar. Maquiavel enxergava isso nos nobres da sua época. Eles se cercavam de aparências, de discursos sobre virtude, mas por trás, que definia seu poder era o quanto sabiam controlar a percepção dos outros. E se tem uma coisa que enfraquece sua imagem, é parecer emocionalmente disponível demais. Sabe aquele momento em que você manda uma mensagem e ela fica sem resposta, mas você insiste? Sabe quando você percebe que está sendo deixado de lado, mas continua se esforçando para ser notado? Sabe quando você se preocupa em não parecer chato, mesmo sabendo que estão te desrespeitando? Esse é o território onde o autoabandono vira rotina, onde a sua dignidade começa a ser negociada em parcelas. Isso, porque você ainda acredita que ser gentil vai fazer alguém te valorizar. Mas escuta com atenção. Bondade sem autoridade vira servidão. Se você não inspira respeito, suas palavras viram barulho, seus pedidos viram favores, sua presença vira peso. Maquiavel dizia que é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. E isso não tem a ver com causar medo literal. Tem a ver com provocar impacto, com ser lembrado mesmo no silêncio, com fazer falta, não por carência, mas por valer. A grande maioria das pessoas vive com raiva contida, porque passa a vida servindo aos outros e esperando reconhecimento. Mas ninguém te dá o que você não exige com firmeza. Amor, atenção, respeito. Não são caridades, são reações. São reflexos da forma como você se enxerga e se posiciona. E se você ainda espera que alguém olhe para você como um prêmio, é porque ainda não percebeu que está sendo tratado como opção. É hora de virar a chave. Você não está aqui para ser a pessoa mais legal da sala. Você está aqui para ser quem sabe o próprio valor. Quem entra no lugar e não precisa provar nada, porque sua postura já comunica tudo. E se isso afasta alguns, ótimo. Melhor andar com poucos que te respeitam do que com muitos que te usam. Lembre disso. O mundo não valoriza o disponível. Valoriza o inacessível. Não confunda ser amoroso com ser fraco. Não confunda empatia com ausência de limites. Não confunda silêncio com submissão. Existe uma diferença entre paz e passividade. E quem não aprende isso, acaba sufocando em promessas que nunca se cumprem, em relações que só sugam, em trabalhos que nunca reconhecem. Porque quem não impõe presença, desaparece. E quem desaparece é esquecido. Talvez ninguém tenha te dito, mas existe um tipo de sofrimento que não grita.
Ele se esconde nos detalhes. Está naquela reunião em que você teve uma ideia genial, mas preferiu calar. Na mensagem que você ensaiou por horas e nunca enviou. Na raiva que você engoliu só para manter a harmonia. Você aprendeu a se podar antes mesmo de florescer. A medir palavras, reações até sua própria presença. E tudo isso por um medo. O medo de ser rejeitado, de ser chamado de arrogante, de incomodar. Só que tem uma verdade que você precisa ouvir. Quanto mais você tenta ser inofensivo, mais você alimenta o monstro da invisibilidade. As pessoas sentem quando você tem medo de perder. Elas sentem quando você está tentando ser aceito a qualquer custo. E aí, elas te testam. E cada vez que você cede, cada vez que você engole, cada vez que você se explica demais, você perde território interno. A sua mente começa a registrar que o mundo só te aceita se você se anular. Maquiavel jamais aceitaria isso, porque ele sabia que todo poder começa na percepção. E quem se diminui para caber, está assinando um contrato silencioso de inferioridade. Isso serve para relações, amizades, ambiente de trabalho. Você pode até achar que está sendo maduro, pacífico, flexível, mas por dentro, você está construindo uma prisão emocional, um lugar onde você vive esperando ser visto, mas não se permite ser inteiro. E o pior, esse padrão vira vício. Você começa a se antecipar ao que os outros querem. Começa a viver com medo de ser mal interpretado. Começa a achar que impor limites é egoísmo, que se afastar de quem te suga é falta de empatia, que se colocar em primeiro lugar é ser narcisista, quando na verdade, isso é o mínimo que qualquer pessoa livre deveria fazer. Frases como "eu só queria ser reconhecido" ou "porque ninguém me valoriza" não nascem do nada. Elas nascem da repetição silenciosa de abandono. Primeiro, dos outros. De Poisson, Maquiavel sabia que o mais perigoso não era o inimigo declarado. Era aquele que entrava sorrindo, com promessas e palavras doces, mas escondia interesse por trás de cada gesto. E se você não aprende a ver isso, você vira um prato fácil no banquete dos manipuladores emocionais. Você não precisa virar pedra, mas precisa parar de ser chão. Gente que se abaixa demais vira tapete. E tapete é bonito, útil, confortável, mas vive sendo pisado. E ninguém se apaixona por aquilo que está sempre disponível demais. Ninguém admira o que está sempre tentando agradar. Porque no fundo, o respeito nasce do mistério, da postura, da coragem de ser diferente. Quem controla as próprias emoções, controla o ambiente. E quem vive controlado pelo medo de desagradar, perde o direito de ser autêntico. Você tem duas escolhas a partir daqui. Continuar tentando ser o bonzinho compreensivo que vive sendo ignorado, ou se tornar alguém que ao entrar numa sala, não precisa levantar a voz para ser levado a sério. A escolha é sua, mas Maquiavel já sabia qual caminho te manteria livre. E não é o caminho do agrado, é o caminho da clareza, da presença que impõe, mesmo no silêncio. Você quer saber por que as pessoas te testam? Porque você permite, porque no fundo, elas sentem que você precisa delas mais do que elas precisam de você, porque sua energia implora por aceitação e validação o tempo todo. Inês, quem precisa mais, perde. Acredite, não importa o quanto você seja bom, honesto ou leal. O mundo não mede a sua alma, ele mede a sua postura. E se sua postura é a de alguém que evita conflito a qualquer custo, que engole sapo sorrindo, que se doa sem critério, você está se colocando como fraco. E no jogo do poder, fraqueza não gera empatia. Garrades preso Maquiavel via isso nos corredores do poder. Os que mais caiam não eram os mais cruéis, eram os mais previsíveis, os mais sentimentais, os que acreditavam que bastava agir com justiça para receber justiça. Mas o mundo real não funciona assim. O mundo real não perdoa quem não impõe presença e não respeita quem vive se curvando por dentro. Seja honesto. Quantas vezes você já disse sim quando tudo dentro de você gritava não? Quantas vezes você permitiu que alguém cruzasse seus limites só porque não queria parecer insensível? E o que você ganhou com isso? Aprovação passageira, um afeto falso, um lugar frágil na vida de alguém que nem pensou duas vezes antes de te colocar em dúvida. Ser bonzinho te colocou em posições que feriram sua alma, porque você acreditou que ser bom era suficiente para ser amado. Mas amor sem respeito é prisão disfarçada de carinho. Você tem raiva sim, mas não de sair. Você tem orgulho, mas vive engolindo ele por medo de perder. Você se sente pequeno, porque sua mente aprendeu a ceder
antes mesmo do confronto acontecer. E aí, vive essa guerra silenciosa entre o que você sente e o que você mostra. Isso te consome, isso te transforma num personagem de si mesmo, um personagem tão ocupado em ser aceito, que esqueceu o que significa ser inteiro. Maquiavel dizia que um príncipe prudente deve aprender a não ser sempre bom, porque a bondade excessiva o tornará vulnerável às intenções ocultas. Traduzindo, se você não souber dosar sua generosidade, será engolido por quem sabe manipular o seu medo de ser rejeitado. Isso vale para o seu trabalho, para os seus amigos, para o seu relacionamento. Em todo lugar onde você não se posiciona, alguém vai te redesenhar da forma que quiser. E quase sempre isso dói. Então ouça com atenção. Você não está aqui para você está aqui para se tornar alguém que inspira respeito, sem precisar implorar por ele. Isso começa quando você decide que sua paz vale mais do que qualquer validação. Quando você entende que a culpa que sente ao impor limites não é sinal de erro, é sinal de cura. Cura do ciclo de autoabandono que te manteve em silêncio por tempo demais. Se isso está te despertando, escreve nos comentários. Nunca mais serei ingênuo. Curte esse vídeo. E se o que você está sentindo agora faz sentido, se inscreve, porque o caminho que vem a seguir não é para quem quer conforto, é para quem está pronto para deixar de ser refém do próprio medo e finalmente a seu próprio poder. Você precisa entender uma coisa de uma vez por todas. O mundo não vai te dar permissão para ser forte. Ele vai te testar até você decidir que não precisa mais da permissão de ninguém. Vai te empurrar até você bater no fundo. Vai arrancar o seu chão e depois perguntar por que você caiu. Mas é nesse ponto que os ingênuos quebram e os estrategistas despertam. Porque todo sofrimento tem uma raiz invisível. E.S. Reis, na maioria das vezes, é a ilusão de que ser bom é suficiente para ser respeitado. Maquiavel nunca escreveu para os fracos. Ele escreveu para os atentos, para os que perceberam que há um custo altíssimo em ser cego aos jogos de poder, que viver guiado apenas por valores nobres, sem nenhuma consciência estratégica, é caminhar vendado por um campo minado. En passant, em falso, um erro de julgamento, uma confiança mal colocada, e você é destruído, não por crueldade, mas por dinâmica natural, por regra invisível, porque o mundo real não perdoa a inocência prolongada. Você não foi ensinado a pensar assim. Foi ensinado a ser bonzinho, compreensivo, humilde. Mas ninguém te contou que humildade sem inteligência vira servidão, que empatia sem critério vira fraqueza, que o desejo de ser aceito por todos te transforma num personagem inofensivo, decorativo, esquecível. Acorda. Ninguém respeita o bonzinho que implora por espaço. As pessoas respeitam quem sabe o próprio valor e não tem medo de cortar laços. Do ser do Sene, de ficar sozinho, não é sobre virar um tirano. É sobre parar de agir como um fantoche emocional. Um boneco que sorri para não incomodar, que cede para não ser rejeitado, que se silencia para não perder alguém que no fundo nunca fez questão de ficar. A verdade é dura, mas libertadora. Ser bom demais te colocou nas piores situações. Fez você perdoar o imperdoável, repetir ciclos que já te destruíram e chamar isso de maturidade, quando na verdade era medo. Medo de se posicionar e ser visto como o vilão. Medo de se afastar e descobrir que nunca foi amado de verdade. Você não precisa ser cruel, mas precisa saber quando parar de ser fraco. Porque toda fraqueza sustentada por tempo demais se transforma em doença emocional. Um buraco que vai consumindo sua energia, sua autoestima, sua vontade de viver. Maquiavel sabia que um governante que não impõe respeito é rapidamente deposto. E você, está governando sua vida ou está sendo governado pelas expectativas alheias? Aqui termina esse ciclo. Aqui começa a sua reconstrução, com consciência, com estratégia, como Freeza. Não para ferir, mas para proteger o que ainda resta de verdadeiro em você. Porque quando você deixa de ser ingênuo, você para de se doar por migalhas, para derromantizar desprezo. Para de chamar humilhação de aprendizado. E começa, finalmente, a escolher. Escolher onde ficar, quem manter, o que calar. E principalmente, quem você decide se tornar a partir de agora. Se isso te acordou, comenta agora. Nunca mais serei ingênuo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque aqui a gente não vive de ilusões. A gente vive de clareza,
clareza que dói, mas porque só quem tem coragem de encarar o próprio vazio é capaz de construir um poder que ninguém consegue tirar.